Salve galera, bem. Bora. 1, 2, 3 e. Salve galera, bem-vindos a mais uma edição do Pausa pro Insight. Tá Edição diferente, especial, hein? Tá diferente, estamos aqui em São Paulo no Comecon Masters, que é um evento do Comitê dos Líderes de E-Commerce. Estamos aqui com o Diegão, CEO da Octa Agência. Mano, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, que agradeço. Irmão, começar te perguntando, né? Vocês são especialistas em CRM, e-mail e anúncios, Exato. correto? Conta pra mim, por que esses três segmentos do e-commerce? Tá. A gente nasceu em fevereiro de 14, né? A gente acabou de completar 10 anos. Ó. Quando nasceu, era uma agência de estratégia de e-mail. Antes de fundar a Octa Agência, antes do BP da Octa Agência até, eu trabalhava na Allwin, que foi comprada pelo Local hoje faz parte das plataformas da Wake. E eu era gestor de entregabilidade e suporte, gerente de entregabilidade e suporte. E eu visitava muitos clientes. Eu tinha uma agenda bem completa, visitando o cliente, fazendo detecção e perguntando como está a vida dos caras, como está a vida das pessoas. E aí uma coisa que eu ouvia muito era: Diegão, preciso contratar alguém, tem alguém para me indicar? Diegão, é difícil achar alguém. Diegão, esse mercado não está formando muita gente. E aí é a sementinha que eu precisava para falar: pô, e se eu fizer isso? E aí eu comecei a perguntar para os que eram mais chegados, assim, e se eu tivesse uma empresa de serviço? Faz sentido? Pô, faz sentido se cobrar direito, né? Se cobrar valor que eu posso pagar, hoje é fácil. Aí montei o BP, e a gente nasceu, né, um ano e pouco depois desse tour final, a gente nasceu com uma agência de estratégia de e-mail. Então foi muito difícil e muito fácil ao mesmo tempo, né? Muito difícil por quê? Porque quando alguém vai contratar uma agência, contrata ou para criação ou para anúncio. Naquela época principalmente, ou contratava para criação ou contratava para fazer anúncio. O que vocês precisam? Um gestor de tráfego pago e um designer. Eu tive que contar para as pessoas Que não era só isso. que dava para contratar alguém para cuidar do canal de e-mail. Então foi muito difícil porque você não consegue contar para muita gente, principalmente no começo da empresa, porque eu não tinha nenhum fôlego financeiro para estar em evento e falar para bastante gente, por exemplo. Né? Então é um trabalho pessoal do tempo do indivíduo. Só que ao mesmo tempo que isso é muito difícil, a parte do muito fácil foi quem me deu ouvido, me deu bons ouvidos. Né? E a gente fundou em fevereiro de 14, a economia no geral era melhor do que hoje. Então a gente foi completando bastante no começo, né? Então tracionou rápido. E aí em 2017 a gente começou a trabalhar com um anúncio também, por pedido de muito cliente. Como a gente é muito pautado em dados, tinha boa leitura de dados, boa análise de dados, boa tomada de decisão, começaram a perguntar, né? Pô, e anúncios vocês não fazem? Né? Trouxe essa lógica para anúncio. Aí a gente montou a área de anúncios também. Isso aí nasceu junto com o e-mail, desde o começo, mas o anúncio veio depois. E qual que é o impacto disso, cara? A empresa te contrata a Octa Agência e aí a gente vai fazer um trabalho de e-mail marketing. Qual que é o impacto disso na operação, para quem está assistindo a gente entender? Eu viro a área de e-mail marketing de quem me contrata. Basicamente ele vai ter a maior área de e-mail marketing do Brasil. Americanas não tem a quantidade de equipe para e-mail que eu tenho. Porra, Né? São quantas pessoas? São 22 pessoas. 22 pessoas hoje em dia. E que trabalham com e-mail. E aí o que eu levo? Eu levo conteúdo, eu levo análise de dados, eu sei que a pessoa clicou no cérebro, mas comprou o celular, por e-mail, não só no e-commerce. Então eu tenho toda a visão de e-commerce e toda a visão de e-mail. O horário que as pessoas mais compram no seu e-commerce, o horário que as pessoas mais compram no e-mail, para ver se é diferente, só tem que mudar o seu horário de envio. O horário que as pessoas mais abrem, produto mais clicado, produto mais vendido, pode ser diferente. Visual de e-mail que mais Então eu converte. tenho todas essas informações, o dispositivo que a pessoa está usando. Vocês conseguem fazer um raio-x de quem está chegando ali, como está chegando, por onde. Qual a motivação de me contratar e saber disso? Sinceramente, não. Quem tem que saber disso sou eu. Quem me contrata porque Precisa tem vender. que vender mais. O cara me contrata para vender a mesma coisa que ele vende. A dor é precisar de vender. E pode ser um desejo. A maioria é por desejo, não é por dor, inclusive. Bacana. Os clientes normalmente não são empresas com problema. São empresas que querem dar um salto. Ou seja, o cara já está funcionando e precisa melhorar Quando eu performance. falo do business para o vendedor, que sou eu, né?
pior, porque quando o cara tem uma dor é muito mais fácil de vender. Sim. Né? Então é uma venda baseada muito mais em desejo do que em dor. Um monte de gente eu falo, o cara fala, não, meu problema de e-mail é um cacete, a gente arrebenta. A gente dobrou o resultado da N no primeiro ano. A N é um cliente de vocês, viu? Hoje não mais, né? Depois da compra eles internalizaram. Cara, deixa eu perguntar uma coisa. Vindo pra cá, a gente conversou, o Dani pautou as entrevistas, e eu falei do e-mail pro Jean. Pô, o que você falou? Quem abre e-mail hoje? Quem abre e-mail? Pô, e-mail abre pra caralho, vende pra caralho. É incrível, Porque, assim, né? tem muita Porque, gente assim, que não abre, eu só- a verdade é, parece, e parece que não só parece, parece que as pessoas estão usando cada vez menos o e-mail, Isso. né? Só que o que ficou no e-mail? Faz sentido, não faz? O que eu falei? É, por isso a minha pergunta. Aí eu mando um e-mail para um cara que tem 100 mil e-mails na base, dá 30 mil aberturas, dá 20 mil aberturas. Aí eu mando e-mail todo dia, ou de segunda a sexta, esse cara tem 100 mil aberturas de e-mail. Tá. Se esse cara tem Ou seja, uma base de 5% de clique, ele tem 5 mil acessos no e-commerce dele. Tá, a impressão não está errada, realmente é menos gente usando, mas É menos o gente, trabalho Mas deu uma nichada. a assim. parte de e-mail marketing ainda funciona muito. Tá. Você usa menos o e-mail para o seu dia a dia. É que a minha Mas você leitura é acaba o sendo seguinte. impactado. Sim, Tinha grupo E de outra, eu e-mail mando antes. e-mail para você todo dia para você abrir todo dia. Sim. Não Ah. me interessa e não deveria interessar para nenhum cliente meu ou de ninguém que a pessoa abra o e-mail todo dia. Interessa que o canal de e-mail seja lógico, que ele seja possível de fazer planejamento. Entendi. Pô, eu tenho 10% de abertura, né? Deu Faz o exemplo. funil e pau no gato. Cara, são 10% de abertura, não quer dizer que são sempre as mesmas pessoas abrindo. Essa é a parte importante do negócio. E o e-mail é um canal muito lógico, é muito mais lógico que anúncio, por exemplo, que vocês têm bastante experiência. Anúncio, você tem uma palavra-chave com 1% de conversão, uma palavra-chave com 0,2%. E-mail é lógico, tipo, a conversão é sempre a mesma. Tem picos, mas quando você tira a média, é quase sempre a mesma, é muito parecido. E aí quando tem pico, você para apoiar o dado para qualquer pico. Bacana. Um pico ruim, você vai olhar, pô, o que deu de errado? Um pico bom, você vai falar, pô, o que eu fiz de bom? Quer fazer mais vezes? Então você olha para médias e para picos. O que eu falo do e-mail é que antigamente tinha grupo de e-mail. As porcarias ficavam no e-mail. Tua mãe te mandava e-mail, tu mandava e-mail. O peixinho, Hoje- o peixinho do Orkut foi uma corrente de e-mail Cara, antes. e aí assim, hoje em dia isso tá no WhatsApp. A bobeira tá no WhatsApp. Então o e-mail ele é para coisas importantes. Para as coisas das quais eu me importo, Sim, sem entendeu? dúvida. Mas o que eu digo é o seguinte, eu percebo cada vez menos as pessoas abrindo. Isso é fato. E tá no Mas celular. essas taxas de abertura, desde a pandemia, aumentaram de todo mundo. As taxas de clique tiveram queda. Clica menos. Clica menos. As pessoas abriram mais os e-mails e continuam abrindo mais os e-mails, mas estão clicando menos do que clicavam antes. É interessante isso, né? Agora, pô, e-mail vende. A matéria-prima de fazer um e-mail vender é ter uma base de dados, não comprada. Uma base de Pelo amor de Deus. Tem que ser uma base sua, né? Pelo amor de Deus. Então, a matéria-prima é ter uma base de e-mails. Pô, meu e-commerce é muito pequeno. Você contrata uma ferramenta, uma plataforma por conta própria, ele opera você mesmo até o negócio tomar atração. O meu e-commerce é pequeno, mas não muito, é médio, é grande. Cara, aí eu, sinceramente, o mundo ideal é vir comigo, por exemplo, com a gente. Primeiro que você vai vender mais, segundo que você vai gastar menos. Ah, mas é que senão eu pago só a plataforma. Mas você paga a gente para operar do mesmo jeito. Aí, pô, tem uma pessoa que cuida de mim, ela fica doente, tira férias, não tem problema. Mas as outras pessoas também ficam doentes, Mas tiram o que férias, você mas eu pode- tenho cobertura em tudo. Mas uma pessoa Sim, só você não vai parar por causa disso, não vai Tem evoluir 22 na pessoas verdade. lá pra isso. Exatamente. E a pessoa vai evoluir sozinha. Nunca caiu, mas se cair a casa, eu vou pego. Se precisar, você vai pro Rush e resolve, sabe fazer. Paguei, vou fazer um trabalho. Show, show. Bom demais. Cara, como que a gente encontra a Octagência? Octagência.com.br. Aí, ó. Aí, Instagram? Tem um botãozinho verde maravilhoso lá no meu site que diz agende uma videoconferência. Essa videoconferência é comigo, minha agenda tá aberta. Olha, demais, hein? Instagram, @Octagência. Da hora demais. É isso aí, cara. Você tem uma empresa, então, e precisa de uma solução. Quem quer vender, mesmo que ache que não tem problema, quem quer vender, fala comigo, eu falo se você vai conseguir vender mais ou não antes de te mandar a proposta. A primeira coisa que eu quero é saber se o meu possível cliente pode vender mais. Se ele não pode vender mais, eu nem quero ele como cliente. Perfeito. Irmão, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Valeu, E Diego. assim encerra Parabéns. mais um mini episódio do Pausa pro Insight aqui no Quancom Masters. Pega essa. Valeu!